Fim de semana violento na região dos Lagos. 2 jovens são assassinados na saída de um baile funk em São Pedro da Aldeia. Em plena crise do estado do Rio, Ministério Público se dá aumento. Em Petrópolis, polícia apreende caminhão que furtava combustível. Em Vassouras, a gente vai conhecer o Museu da Era. Segunda-feira, 31 de julho, começa agora o nosso SBT Cidade. Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso SBT Cidade. Vamos juntos até esbarrarmos no SBT Brasil com os principais assuntos do estado do Rio de Janeiro, daquele jeito que você já conhece, credibilidade e opinião. E atenção você, proprietário de posto de gasolina, o nosso primeiro assunto vai interessar a você. É que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Petrópolis um caminhão de combustível. Os agentes identificaram que parte da gasolina que deveria ser entregue nos postos ficava retida em bombas escondidas no próprio caminhão. Ou seja, os estabelecimentos não recebiam todo o combustível comprado. Veja só. O caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na última sexta-feira na BR-040, na divisa dos municípios de Areal e Petrópolis. Quando os policiais abriram o tanque, descobriram um compartimento para furtar combustível. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de Itaipava. O caminhão tem capacidade para 20 mil litros de combustível, divididos em 4 tanques de 5 mil. De acordo com a polícia, em cada um deles existem 2 subtanques com capacidade para 100 litros. Desta forma, a empresa furtava do posto que abastecia cerca de 400 litros. Após questionamento do motorista, que ficou nervoso no momento da abordagem, ele acabou dizendo que o caminhão tinha os subtanques que eram para fraudar a entrega de combustível. A empresa tem sede em Magé, na Baixada Fluminense, e o caminhão tinha acabado de abastecer um posto de combustíveis na cidade de Três Rios. O motorista foi ouvido na delegacia e liberado. Segundo a polícia, a empresa é proprietária de outros 4 caminhões. E vai ser verificado se também existe fraude nos outros caminhões. Os responsáveis vão responder por estelionato e podem pegar até 5 anos de prisão. E aí serve de alerta para você, proprietário de posto de gasolina. Tá aí, de repente você está abastecendo o seu posto, não está recebendo a gasolina que era para receber. E um vendedor teve a casa furtada nesse domingo em Nova Friburgo. É o seguinte, esse caso aconteceu no loteamento Tio Dongo. A vítima, de 45 anos, contou à polícia que os criminosos levaram um cofre que ficava na garagem da casa dele. Pelo menos R$30 mil em cheque e dinheiro provenientes da venda de mercadorias foram levados. Os bandidos também furtaram um armário e perfumes. Fim de semana sangrento na região dos Lagos. Em São Pedro da Aldeia, 2 jovens foram mortos a tiros, gente, na saída de um baile funk no centro da cidade. Vamos acompanhar. O crime aconteceu na madrugada do último domingo, na rua Duque de Caxias, no centro da cidade. Felipe Nascimento, de 21 anos, e Cássio Rodrigues, de 20, estavam num baile funk, mas foram mortos a tiros ao saírem da festa. Os corpos foram levados para o IML de Araruama e enterrados ontem no cemitério de São Pedro da Aldeia. A Polícia Civil segue investigando o caso. Não adianta encher o Rio de Janeiro, capital, com forças federais e o interior ficar a ver navios. Está aí exemplo da falta de segurança. Assassinato na saída de um baile funk, 2 mortos, né? E a gente vai continuar com esse balanço da violência, com esse saldo aí. E tivemos mais mortes no interior do Rio, mas dessa vez no trânsito, gente. Acidentes em Teresópolis, na região serrana, e Barra Mansa, no sul fluminense, terminaram com uma idosa e um motociclista mortos. O Carlos Miranda já está aqui com a gente para conversar? Já está aqui no telão. Boa noite, Carlos. Conta pra gente. 2 acidentes em cidades diferentes e com mortos, né? Infelizmente. É verdade, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, na noite de ontem, em Barra Mansa, uma idosa de 70 anos morreu depois que o carro em que ela estava colidiu no trevo ali do município de Barra Mansa. Outras 4 pessoas que também estavam no veículo foram levadas para o hospital São Sebastião do Alto com ferimentos. A gente não tem ainda notícias desses ferimentos, desses feridos, né, se foram em estado grave ou não, mas essa idosa, infelizmente, perdeu a vida. Em Teresópolis, no sábado,
um motociclista morreu depois de ter sido atingido por um veículo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Isso foi no quilômetro 39 da BR-116, aquela estrada que liga Teresópolis a Nova Friburgo. E, olha, esse caso está sendo investigado pela polícia, Luciano. Ok, obrigado aí pelas informações, tá, Carlos? Infelizmente, tem saldo dessa violência toda no trânsito, né, gente? Prudência, por favor. E olha essa aqui, festa julina que acontecia no bairro Siqueira, em Cabo Frio, se transforma em baile funk e termina em confusão. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã desse sábado, após a polícia receber denúncias de que músicas com apologia a uma facção criminosa eram executadas no som da festa, enquanto traficantes ostentavam armas. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros, uma pistola e cápsulas de cocaína foram apreendidas e 2 pessoas foram presas. E olha, a violência não parou por aí. Na madrugada de ontem, na saída de uma boate que fica no centro de Cabo Frio, um homem foi baleado. A vítima foi levada para o hospital, não corre risco de morte e, neste caso, ninguém foi preso. E olha, gente, em meio à crise do Estado, daí está todo mundo vendo, o Ministério Público se deu aumento. É isso aí. E não foi pouquinho não, hein? Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Daniel Penafirme. Veja aí. O Ministério Público aumentou o ticket de refeição de R$ 825 para R$ 1.140. Já o auxílio transporte só para servidores foi de R$ 259 para R$ 352. A medida vai provocar um acréscimo de gastos para os combalidos cofres públicos de pouco mais de R$ 1.600.000 por mês. No seu quadro de funcionários ativos, o MP conta hoje com 913 procuradores e promotores e 3.295 servidores. Vamos às explicações. Em nota, o Ministério Público informou que o reajuste do auxílio alimentação entrou em vigor só agora, mas que esse valor já havia sido aprovado em janeiro de 2014. Sobre o aumento do auxílio transporte, o MP argumentou que apenas acompanhou o reajuste do bilhete único intermunicipal. E aí, convenceu? Mas justificativas à parte, o fato é que o aumento nos benefícios da turma do Ministério Público repercutiu mal, principalmente entre os servidores estaduais, que estão com salário atrasado. No sábado, muitos deles fizeram filas em frente à sede do Movimento Unificado dos Servidores, o MUSP, para pegar uma cesta básica. O clima era de tristeza, mas, sobretudo, de revolta e indignação. O salário mesmo não tenho, não está tendo. Eu não sei nem como é que eu vou pagar minhas contas. Muito bem, admiro o senhor Ministério Público, que é uma entidade, é um órgão que denuncia, que investiga, propor aumento nessa altura do campeonato. Eles, mais do que ninguém, sabem muito bem da crise que o Estado está passando, que o Estado está vivendo. Os colegas deles, servidores públicos de outras áreas, estão sem receber. Eu vou te contar. E uma parada bem rápida para tomar uma água, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias. De volta do intervalo. E olha, foi confirmada pela Prefeitura de Casimiro de Abreu a morte de uma mulher por meningite. Gente, Casimiro de Abreu fica na Baixada Litorânea. Então a gente vai agora, lá em Rio das Ostras, conversar com o nosso querido repórter Pablo Lemos. Pablo, conta pra gente, né, como está a ação da Prefeitura em relação a esse caso de meningite em Casimiro de Abreu. Como é que isso aconteceu? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, essa morte por meningite aconteceu no dia 23 de julho em Casimiro de Abreu, mas só foi divulgada na sexta-feira passada. Segundo a Secretaria de Saúde, uma mulher que não teve o nome nem a idade divulgados deu entrada no hospital no dia 22 de julho, com fortes dores na cabeça. Ela foi medicada, liberada, e no dia 23 ela retornou para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, muito debilitada, e foi internada. Mas ela acabou falecendo com uma parada cardíaca. Exames realizados apontaram que a mulher estava com meningite bacteriana. A Secretaria de Saúde de Casimiro informou por meio de nota que ela recebeu todos os cuidados necessários, assim como pessoas que tiveram contato com ela. Os familiares estão sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde da Prefeitura, isso porque a meningite bacteriana é uma doença contagiosa, Salutiel.
Obrigado, Pablo, pelas informações. Vale lembrar que Casimiro de Abreu foi bastante afetada pela febre amarela. Os primeiros casos do estado surgiram lá em Casimiro e agora a meningite, né? Ainda bem, a prefeitura disse que está tomando as providências necessárias, tem que ser. E hoje, pela manhã, diretores do Sindipetro Norte Fluminense fizeram um protesto em frente à base da Petrobras de Imbetiba, isso em Macaé. A manifestação foi contra a venda de 74 plataformas da empresa. Veja aí. Ao todo, 74 plataformas vão ser colocadas à venda, segundo o anúncio da Petrobras na última sexta-feira. 14 delas estão na Bacia de Campos. Representantes do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense realizaram um trancaço na base da empresa em Imbetiba, hoje pela manhã. Os petroleiros são contra a venda dos ativos. De acordo com o Sindipetro NF, a privatização destas unidades vai retirar da empresa uma receita de US$ 1 bilhão por ano. O anúncio foi recebido de forma negativa, já que cerca de 10 mil trabalhadores podem ser desligados da empresa. Está cada vez mais grave o que está acontecendo com os trabalhadores e as trabalhadoras aqui na região de Macaé. Sim, diante desse cenário de desemprego, você ouve falar que a empresa vai vender mais de 70 plataformas, realmente fica todo mundo apreensivo. E 3 meninas com idades entre 12 e 14 anos foram apreendidas acusadas de tráfico de drogas, isso em Nova Friburgo. As adolescentes foram abordadas dentro de um ônibus da linha Solares na última sexta-feira. Com elas, a polícia encontrou 1 quilo de maconha. As 3 jovens foram autuadas em flagrante por fato análogo de tráfico de drogas. Né? Quer dizer, 12 anos, 13, 14 anos de idade, e aí ao invés de estarem estudando, buscando um futuro melhor, se envolvendo com porcaria, né? A escolha de cada um. E a presença das tropas federais nas ruas começa a dar resultados. Esse foi o primeiro final de semana que o Rio de Janeiro não registrou nenhum roubo à carga. Mas será que a população está mesmo se sentindo segura? Vamos acompanhar na reportagem de Jackson Silva. Aos poucos, quem passa nas vias expressas da cidade percebe que algo está mudando. Mas, por enquanto, a segurança na cidade ainda é um sonho. Poderiam ficar direto, né? Porque as pessoas se sentem mais seguras. Ao todo, 10 mil militares estão em 22 pontos estratégicos. A tropa conta com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e outros integrantes de segurança. Todos têm autorização para abordar e prender qualquer pessoa em atitude suspeita. Um dos objetivos do cerco é reprimir o roubo de cargas. Nos últimos 3 dias da missão de garantia da lei e da ordem, não foi registrado nenhum caso desse tipo de crime. Mas o Rio de Janeiro continua no segundo lugar nos roubos de cargas. A primeira conclusão que se teve é que já diminuiu nesses 2, 3 dias enormemente o índice de criminalidade. O presidente Michel Temer esteve na cidade neste domingo e disse que as Forças Armadas podem ficar no estado até o fim do ano que vem. Mesmo com as tropas nas ruas, 2 policiais militares foram baleados neste fim de semana. Um deles morreu, elevando para 92 o número de PMs mortos somente neste ano. Apesar do clima de tensão, a cúpula de segurança se reuniu para fazer um balanço no segundo dia da operação. Ainda não há dados oficiais, mas o governo do estado garante que o resultado é positivo. Quando você coloca todo esse aparato nas ruas, há uma modificação na dinâmica do crime. A gente espera que seja imediatamente. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a forte presença dos militares nas ruas tem como objetivo fazer o reconhecimento nas áreas de atuação e, por isso, será temporária. O próximo passo da operação terá como foco desmantelar o crime organizado. Só a inteligência permite golpear o crime organizado e reduzir a sua capacidade operacional. Olha, eu sei que diversas ações têm que ser feitas a médio e longo prazo para resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, inclusive investindo em educação, mas a situação é que nesse momento vivemos uma guerra. E pelo menos nesse cenário de guerra com o mundo do crime, a presença das Forças Armadas nas ruas dá uma sensação maior de segurança. Isso, pelo menos, no meu entendimento. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações.
E em Vassouras, no sul do estado, o Museu Casa da Era vai abrir agora em agosto um novo circuito para a visitação dos turistas. A construção guarda parte da história do Vale do Café. E a nossa equipe foi conferir os preparativos atrativos dessa suntuosa chácara, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Veja aí. Uma construção do século XIX que guarda parte da história do Vale do Café. Isso é uma coisa que tem que ser conservada, né? Nós temos que ver a nossa história. A chácara, que pertenceu à família Teixeira Leite, ricos negociadores do café, hoje abriga o Museu Casa da Era de Vassouras. Quase tudo aqui é centenário. A própria era que dá nome ao imóvel tem 130 anos. E as rosas do jardim interno foram plantadas há mais de 150. Foi Eufrásia, a herdeira da família, que doou a casa ao município para que se tornasse um museu. Uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela, é lógico que cumpre alguns padrões de comportamento da época, mas, assim, por exemplo, é a primeira mulher a atuar na Bolsa de Valores de Paris. Toda a fortuna dela foi doada para obras de caridade, na época avaliada em 2 toneladas de ouro. Hoje a suntuosidade está estampada até mesmo nas paredes, que foram decoradas com folhas de ouro. Todo o mobiliário é da época em que a família vivia na casa. Este é o salão de festas. Aqui o visitante tem o prazer de conhecer este piano de cauda, que recebe o nome do pianista austríaco Henri Hesse. Ele foi fabricado no século XIX e hoje só existem 2 no mundo. A expectativa é que em breve a casa seja toda restaurada. Se a gente não preservar o passado, acaba no esquecimento. Vale a pena visitar, uma história belíssima do Vale do Café. E olha, tem que agendar, tá bom? O telefone está aqui, o telefone de contato para você fazer o agendamento, ir lá visitar, levar toda a família. É uma cidade belíssima, Vassouras. E a gente fica por aqui, infelizmente nosso tempo é bem rápido. Voltamos amanhã com, claro, muito mais informações para você. Tá aí o nosso site, nosso contato também no Facebook. Vá lá, entra, curte, compartilha, reveja as nossas reportagens. Bira, não esqueci de você, hein? Não esqueça do WhatsApp na tela. Vem chegando o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.